primeiro quero fazer aqui um registro, fazer um destaque importante para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Essas audiências públicas que estão acontecendo em todo o Estado, dando a oportunidade para a sociedade civil organizada, de maneira especial o setor produtivo, se envolver e participar e demonstrar a sua contrariedade absoluta a esse novo modelo apresentado pelo governo federal, está sendo organizado e encaminhado pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que basicamente cá entre nós terá uma força menor para poder evitar ou encaminhar esse projeto, porque esse projeto é encaminhado pelo governo federal. Eu faço parte dessa frente parlamentar sobre o pedágio, nós estamos antenados com essa importância da sociedade se organizar em torno dessa pauta. Nós sabemos o que nós vivemos nos últimos 25 anos, 24 anos, chega a 25 aqui no estado do Paraná, aqui no nosso estado e de maneira especial aqui na nossa região oeste. O quanto nós fomos lesados, prejudicados, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de condição de deslocamento da nossa sociedade por essas rodovias que não viram as obras acontecerem dentro de tantas promessas e pagamos hoje preços absurdos. Um outro registro também para a Assembleia Legislativa foi em 2017, quando nós tínhamos ali, e eu também era um dos protagonistas da frente parlamentar contra a prorrogação dos atuais contratos. Que havia naquele momento uma tentativa muito forte de se prorrogar esses atuais absurdos contratos de pedágio e nós, com essa união com a sociedade civil, também conseguimos esse êxito de não prorrogar e por isso nós estamos hoje promovendo este debate. Além disso, Edivaldo, nós temos na Assembleia Legislativa um projeto de lei, do qual eu também sou autor, que antes mesmo da sociedade civil começar a se manifestar de maneira pública sobre essa questão da outorga, esse projeto nosso, ele prevê que seja aquilo que a sociedade está pedindo, que seja o menor preço, sem a outorga, como nós podemos legislar só sobre as rodovias do Paraná, que é em torno de 1.000 quilômetros que devem ser inseridas nesse novo projeto do governo federal. Essa lei nossa, ela tem, esse projeto nosso, ele tem abrangência sobre esse trecho, mas é evidente que isso, nós aprovando esse projeto, evidente que isso causa toda uma confusão no avanço dessa proposta. Eu tenho uma convicção comigo, Edivaldo, eu entendo que o presidente Bolsonaro, ele sabe a força que ele tem no estado do Paraná. E ele está sabendo, com certeza, porque o governo é inteirado de tudo que acontece, de que a sociedade paranaense, e vamos dizer aqui de maneira especial do setor produtivo da sociedade civil organizada do oeste do Paraná, que talvez seja o centro do grande apoio do presidente, sabe que a rejeição é absoluta a esse modal que está sendo apresentado. Por outro lado, o nosso governador também está muito atento a tudo que está acontecendo, tanto é que chegou aqui a primeira e grande demanda que foi apresentada. Olha, nós não aceitamos a praça entre Cascavel e Toledo. O governador, de imediato, logo no primeiro que nós viemos, eu vim junto com o governador de Curitiba para cá, o governador se propôs a receber e encontrar, inclusive, o setor produtivo que estava representado por diversas lideranças aqui na prefeitura. Ali foi feito um amplo debate e logo em seguida, no dia seguinte, que o presidente estaria aqui por causa da inauguração do Centro Nacional de Atletismo, foi apresentada já pelo governador essa situação do pedágio e saímos dali com a expectativa muito forte de que, com a graça de Deus, verbal, pelo menos, de que não vai acontecer. Exatamente. Né? Então já é um sinal claro de que o governador está em sintonia com o que a população está desejando. E nós estamos, evidentemente, totalmente em sintonia, de acordo com o que é justamente o nosso pensamento. Esse pedágio, pelo amor de Deus, é um absurdo que prejudicou muito a nossa população e nós não podemos admitir uma possibilidade de sofrermos aí por mais 30 anos, né, nesse absurdo. A outorga, na verdade, é a cobrança de uma taxa por parte do governo para que ele conceda, então, a concessão das rodovias. Traz vantagem para quem? Só para o governo. Para a população não traz vantagem, é isso, na prática? Na prática... Só gera dinheiro para o caixa do governo, na verdade. O que o governo, assim, vamos dizer assim, o discurso do ministro, né, do ministro Tarcísio, é de que essa outorga, ela impediria que algumas empresas laranjas ou que não têm condições de executar as obras que estão no contrato pudessem participar, simplesmente por participar, ganhar e depois não ter condições de executar as obras. Mas esse discurso é muito frágil, Edivaldo. Ele não se sustenta,
porque o modelo que está sendo apresentado é muito semelhante ao que atualmente está em vigor no Paraná. Nós vimos que preço alto no pedágio não é garantia de execução de obras. Pelo contrário, foi um absurdo que aconteceu. Nós somos roubados em todos os sentidos, de maneira especial com retiradas de obras. Por exemplo, haveria duplicação daqui para Campo Mourão na 369, que não aconteceu. Todo esse trecho aqui até Matelândia, que com certeza haveria ter acontecido, que não aconteceu. E tantas outras questões. Então, o governo até chegou a fazer uma fala de que o valor dessa outorga paga seria uma espécie de seguro, vamos assim dizer, né, para obrigar realmente as concessionárias tipo de um ágio, a executarem. Coisa assim, né? Desculpa. Um ágio, como se fosse um ágio. Como se fosse empresas, um ágio, né? uma espécie de ágio. Eu vou te emprestar isso aqui, mas você me paga o valor aí para você usar. Exatamente. E aí o governo até chegou a apresentar que grande parte desse valor poderia ser investido aqui no Paraná. Ora, mas isso é evidente. Se o dinheiro é nosso, não tem sentido o dinheiro do cidadão paranaense ser investido no outorga para o governo fazer obra, com todo respeito a um outro estado, como Piauí ou qualquer outro estado. O dinheiro do paranaense tem que ficar no estado do Paraná. Mas é muito mais forte do que isso. O nosso entendimento é de que, de fato, a outorga ela é desnecessária e que, se evidentemente avançar, porque, como eu disse, não depende do nosso poder, está no governo federal. A importância de quem conhece alguém do governo federal fazer também essa gestão, se por acaso avançar essa situação da outorga, por exemplo, pelo menos que seja, no mínimo, obrigado que a totalidade dessa outorga seja investida no estado do Paraná. Esse dinheiro pode ser revertido às obras, por exemplo, de manutenção ou até duplicação de muitas rodovias. Especificamente de Cascavel a Toledo, você acha que teremos força para retirar totalmente essa praça ou, de repente, uma negociação para ter um valor mínimo de pedágio? Olha, Leandro, nós vamos, evidentemente, trabalhar com toda a força que nós temos. Eu sou apenas um deputado, né? Eu sou apenas um deputado, mas tenho a minha força e, evidentemente, unido, eu defendo muito a questão da união de discurso e de prática, Leandro, da sociedade civil organizada com a força política. Eu, com os outros deputados estaduais, com os outros deputados federais que representamos Cascavel e região e Toledo de maneira especial, junto com todo o setor produtivo que tem uma força extraordinária, eu tenho absoluta confiança, Leandro, que com a graça de Deus nós vamos conseguir tirar essa praça, até porque não tem sentido. Não justifica, já né? existe a duplicação que foi feita com dinheiro público, sem um centavo da iniciativa privada. Poderia falar, mas para manutenção. Mas assim, eu acredito que nós temos condições de, com o dinheiro público, fazer a manutenção dessa nossa rodovia. Agora, Leandro, vamos supor que acontecesse, como eu disse, que venha a goela abaixo lá do governo federal e que se impõe essa praça. Evidente que a segunda estratégia qual é? De brigarmos baixo, né? absolutamente para que houvesse ali o preço mais simbólico possível para justificar também um trecho de 40 e poucos quilômetros que já é duplicada apenas para manutenção. E a importância da divisão do fluxo de caixa, que é uma grande discussão que nós fazemos também, porque coloca tudo num bolo só, manutenção com execução de obras, e deveria naturalmente ser separado para saber o que tem de custo em cada um dessas necessidades, né? Até porque serão 3 praças de pedágio, no máximo 250 quilômetros, talvez menos, né? 163 ali na região de Capitão, aqui, daí mais uma na região de Marechal. É muito em cima uma da outra, né? Não justifica tudo isso, né? E nós já temos aqui Corbélia, né? Corbélia. E nós já temos aqui também Céu Azul, que não é perto. Então você veja, isso, imagina o tamanho do custo, né? De escoamento, de safra, de produção, que dá tudo isso para o bolso do setor produtivo, que acaba caindo também no nosso bolso e no prejuízo da competitividade para os nossos empresários, para o setor produtivo, como eu disse. E toda aquela discussão, né, envolvendo o degrau tarifário, que é outro absurdo também, porque tem várias, que aqui discussões técnicas, eu acho que não sei se é o caso aqui, mas, por exemplo, então se estabelece um preço da tarifa, que é um pouquinho menor do que está hoje, comparando com os nossos preços, mas não pode comparar com os nossos preços. Nossos preços são absurdos, estão fora do valor, de qualquer valor de mercado comparado com outro estado. Brasil, né? Aí diminui um pouquinho o valor, estabelece-se um limite para oferta de desconto na Bolsa de Valores, ou seja, 17%. Por que oferecer limite de desconto? Deixa o povo oferecer o menor preço que puder oferecer, né, desde que se fique num valor razoável que possa, de fato, dar garantia de execução de obra. O grande detalhe, Divaldo, não está nem na discussão só da redução do preço do pedágio. Está no formato que vai ser executado o contrato. Você pode fazer a melhor proposta do mundo para o cidadão paranaense, mas se não tiver certeza de execução das obras e se não tiver certeza de manutenção dos preços, os contratos acabam virando essa bagunça que virou aqui no estado do Paraná. Então, a questão é tirar essa questão desse limite de redução de apenas 17%, repensar essa questão do degrau tarifário, que é o quê?
após executada uma obra de duplicação, por exemplo, aumentar em 40% o preço do pedal. Ou seja, nós seremos os principais prejudicados, porque a grande maioria das nossas rodovias não são duplicadas, ou seja, a partir da duplicação nós pagaremos mais 40%. Então, toda essa discussão está em pauta, mas eu tenho muita confiança na sensibilidade do presidente Bolsonaro e na sensibilidade do governador. Unido com a nossa força, nós vamos conseguir, com a graça de Deus, um bom resultado para o nosso estado do Paraná. Agora, hoje será realizada a 4ª audiência pública, né? Tivemos a primeira em Cascavel, a segunda em Foz, depois Londrina ontem, e hoje é a vez de Cornélio Procópio. O deputado faz parte da frente parlamentar. Dificilmente teremos aí um resultado contrário, né? O setor produtivo, eu acredito que será unânime em todo o estado do Paraná, nas 10 audiências que serão realizadas, contrário à proposta. Depois da realização das audiências, quais encaminhamentos serão feitos pela frente parlamentar? Qual é o próximo passo? De cada audiência que está sendo realizada, Edivaldo, nós estamos levando uma carta, uma intenção, uma manifestação formal daquele setor produtivo, daquele segmento da sociedade civil organizada de cada cidade. Então, daqui, por exemplo, a SIC, todo o segmento do setor produtivo de Cascavel fez uma carta indicando que a região oeste espera dessa nova modalidade de concessão. Foz do Iguaçu também tem a sua. Ontem em Londrina eu participei de todas as audiências aqui presencialmente, das demais estou participando online, porque todas as sessões estão transmitidas também, não só pela internet, mas com participação pelo Zoom. E ontem em Londrina também nós recolhemos lá uma carta de três páginas, inclusive, e tudo isso será, porque o grande momento, Edivaldo, dessa discussão é para mostrar, é força política, né? Para mostrar ao presidente, para mostrar ao governo do estado toda essa necessidade, todo o sentimento da sociedade. Mas o grande momento são as audiências que vão acontecer encaminhadas pelo Ministério de Infraestrutura, pelo ministro Tarcísio, que já falou que vem para o Paraná. Então é nesse momento que toda esse volume de ações que nós pretendemos implementar será importante ser apresentado, porque agora é expressão do sentimento da população. Mas o que vai de fato fazer a diferença são as audiências públicas que serão realizadas pelo Ministério. Então nós vamos estar presentes nessas audiências. Estamos inclusive com o planejamento de ir a Brasília, com uma comitiva de deputados e outras lideranças para falar com o governo, então levar todo esse sentimento nosso. Então estamos muito atentos, ativos, porque sabemos da importância que tem isso para a nossa sociedade paranaense. Como é que foi o feedback com o presidente aqui quinta-feira passada? Foi abordado esse assunto diretamente com ele? Foi abordado o assunto diretamente com ele. Ele naturalmente ele está deixando nas mãos do ministro Tarcísio, mas com certeza na hora H quem dá a chancela final ou a rejeição final, que é o que nós esperamos, é o presidente da República, e ele evidentemente está atento ao que está acontecendo. 7h50, temos a participação do ouvinte aqui. O Ercílio, né, mandou aqui. Bom dia, eu só queria fazer uma pergunta: para que serve o IPVA? E tem mais um ouvinte que mandou aqui pra gente. Vamos rodar o Cleberson rapidinho, ele faz uma colocação interessante também sobre IPVA, já eu falo sobre isso. 7h51 é o Cleberson Rezende. Alô, Cleberson, bom dia. Bom dia, Leandro, é o Cleberson do Bela Vista. Sobre essa questão aí da outorga e pedágio, nós já pagamos o IPVA pela qualidade das estradas, né, do nosso país. É esse o motivo que eu entendo que nós pagamos o IPVA, não é isso mesmo? Então, se for apanhar mais pedágio com essa outorga, então que retira o IPVA, né? O IPVA é pago para isso, e não há necessidade de mais pedágio. De tanto carro que tem e tanto IPVA que é pago, dá e sobra dinheiro para arrumar essas estradas com perfeita qualidade e duplicação. Bom dia para vocês aí, Leandro. É o Cleberson do Bela Vista. Tá certo, obrigado, Cleberson. Eu coloquei esse áudio no ar porque é o que mais a gente ouve o pessoal falar. Porque se vendeu a ideia ao longo do tempo de que o IPVA é importante a gente pagar para manutenção de estradas, rodovias, etc. Até agora a gente tem que pagar 2 vezes. Esse é o sentimento da população, deputado. E com uma certa razão, Leandro, por conta dessa informação que foi divulgada, que por muito tempo foi verdade, mas que já não é verdade há algum tempo. Houve uma legislação, não me lembro agora o ano, que deixou de ter essa obrigatoriedade de que o IPVA fosse utilizado com essa finalidade. O IPVA hoje ele é utilizado também para o custeio de questões básicas do governo, do Estado, fundamentalmente saúde e educação. Grande parte do questão do IPVA, ele retorna inclusive para o município, se não me falha a memória, 40% retorna para o município, para cada município, portanto não é investido em rodovias, é investido no próprio município onde está o veículo, e por isso então não há mais essa vinculação. Tanto é que a grande parte das obras que você vê acontecendo por meio do poder público em qualquer rodovia não é necessariamente oriunda de verba, por exemplo, do IPVA. Vamos fazer agora a duplicação aqui
da Polícia Rodoviária Federal até o Trevo de São João. Não é verba do IPVA, é verba da Itaipu. Então não tem mais essa vinculação, mas a população ainda continua Se com vendeu essa isso mentalidade. muito no passado, Se né? vendeu e que de fato tem até o Como nome, a né? CID, né? Lembra a CID? A contribuição em cima dos combustíveis. Não, é para manutenção de rodovia, tal, a gente paga até hoje, não vê 1 quilômetro de asfalto disso, né? É a ideia que ficou no decorrer do tempo, mas que já não é mais uma realidade, né? 7h53, tem mais alguma participação, Leandro? Os ouvintes aqui que participam chegam, mandam as suas participações a respeito deste assunto, né? Falando sobre multas, de aplicação de multas em cima dos carros, pra onde vai a multa, né? Daí são outras questões. Outro departamento, né? O fato é que as praças de pedágio serão instaladas, a concessão vai acontecer. O que tem que se decidir é o formato que seja benéfico para a população, né? Se instale essa de toda É uma realidade, Divaldo, e assim até, em geral, a grande maioria da população ela não é contra o pedágio. Porque quando tem o pedágio, pelo menos você tem alguém de quem cobrar quando a rodovia está com problema, está com alguma dificuldade. Quando está no poder público, a população não sabe a quem se dirigir, porque não acontece, tem estrada que fica destruída. Então, quando tem o pedágio, de fato, acontece uma rodovia ter uma condição razoável de trafegabilidade. O problema não está no pedágio necessariamente, está no valor absurdo sem execução de novas obras, né? É isso que a população não aceita, que nós não aceitamos. Mas, como o Divaldo disse, é uma realidade, as concessões vão acontecer, então nós temos que brigar para que tenhamos o preço mais justo, o menor preço, com a certeza de execução de obras. Porque na prática funciona assim, né? Se é uma rodovia pública, reclama de buraco, de acessibilidade, quero... é interessante a terceira faixa, melhoria no acostamento. Aí você vai no primeiro órgão, o DR, o DENIT, um joga pro outro joga pro um. Se a prefeitura já fica naquele jogo de empurra. Se tem uma empresa que explora, por exemplo, a Ecocataratas, quando tem alguma coisa, a gente vai em cima da Ecocataratas. Ela é obrigada a espernear ou pelo menos dar uma declaração que vai fazer ou não vai. E denuncia, inclusive, porque a iniciativa privada você pode ir, né? Iniciativa privada. Exatamente. Mas esse valor pesa muito. E principalmente pro setor produtivo. Cascavel e Toledo, tem muita gente que está indo agora para Toledo porque trabalha lá ou fazendo caminho inverso, vindo para Cascavel, então não justifica, tem que ser uma coisa bem feita e com qualidade, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Tá certo, obrigado, deputado Márcio Pacheco, pela presença no Capital Geral, falando sobre esse tema tão polêmico aí e mostrando seu posicionamento para a população, para o ouvinte da capital. Eu que agradeço, Divaldo, um prazer falar com você, sempre à disposição, e da população, inclusive, nas nossas redes sociais, para atendermos o que tiver ao nosso alcance, com muito gosto, com muito prazer. Que Deus abençoe a todos, um abençoado fim de semana para todo mundo. Abençoado fim de semana para todo mundo. Abençoado fim de semana.